Mais de 35 mil soldados russos entraram em contato com a Ucrânia pedindo uma saída segura. Alguns desses contatos vieram de centros de treinamento em território russo, antes mesmo de chegarem à frente. O projeto Quero Viver está no centro de um novo acontecimento que já está gerando repercussão entre analistas de segurança internacional. E o que ele revela sobre o estado atual do exército russo é mais profundo do que qualquer relatório oficial admitiria. Se você quer entender o que está acontecendo por trás das manchetes, já se inscreve para não perder nada. O que está em jogo não é apenas uma batalha ou uma frente específica. É a capacidade do Kremlin de continuar sustentando uma guerra de longa duração, com soldados que cada vez menos querem estar lá. E os números que estão vazando de registros judiciais, relatórios da ONU e fontes de inteligência ocidentais contam uma história que Moscou prefere ignorar. Para entender a escala do problema, comece pelos números. Em janeiro de 2026, a Rússia registrou 31.700 baixas em um único mês. No mesmo período, apenas 22.700 novos contratos foram assinados. Em março, as baixas subiram para mais de 35 mil, o maior número mensal desde o início do conflito. No primeiro trimestre do ano, aproximadamente 90 mil baixas contra 80 mil recrutas. Por 5 meses consecutivos, a saída superou a entrada. Pela primeira vez desde que a guerra começou, o exército russo não consegue mais se recompor no mesmo ritmo em que perde pessoal. Um mês fora do equilíbrio poderia ser interpretado como anomalia. 5 meses consecutivos é uma tendência estrutural. E não se trata apenas de quantidade. A qualidade também mudou. Nos 2 primeiros anos da guerra, a taxa de baixas permanentes ficava abaixo de 50%. Hoje está em 62%. A razão principal é que a evacuação de feridos se tornou extremamente difícil com a presença constante de drones no campo de batalha. Quem é ferido espera horas, às vezes dias. Muitos não chegam a receber atendimento a tempo. O Kremlin tentou resolver o problema de várias formas. Nenhuma funcionou como esperado. A primeira tentativa foi financeira. Os bônus de assinatura foram quadruplicados. O valor chegou a 1 milhão de rublos. Para famílias em regiões empobrecidas como Buriátia, Tuva e Daguestão, esse valor pode representar a compra de uma casa ou a quitação de dívidas. O dinheiro funcionou por um tempo, mas à medida que as notícias das condições reais nas frentes começaram a circular pelas redes sociais, o volume de voluntários foi caindo. A meta diária do Kremlin era de até 1.150 novos soldados. O número real caiu para 940, uma queda de 20%. A segunda tentativa foi ampliar o perfil de quem poderia ser recrutado. Hoje, 40% dos novos recrutas são compostos por pessoas oriundas do sistema prisional, grandes devedores ou indivíduos coagidos por meio de anistias condicionadas ao serviço militar. Em algumas regiões, universidades receberam orientação para que uma parcela dos estudantes assinasse contratos. A Rússia deixou de ser um exército buscando soldados e passou a ser uma estrutura buscando qualquer pessoa disponível. A terceira tentativa foi internacional. Recrutas de 48 países diferentes foram identificados nas fileiras russas. O método era o mesmo em todos os lugares. Promessas de trabalho em construção civil, bolsas de estudo, oportunidades de emprego. Homens de Cuba, Nepal, Gana, Bangladesh, Somália e outros países entre os mais pobres do mundo embarcavam em aviões com destino à Rússia e se encontravam nas frentes de combate sem ter lido um contrato, muitas vezes sem falar russo. O Instituto de Pesquisa de Política Externa dos Estados Unidos classificou essas práticas como enquadradas na definição de tráfico humano segundo os parâmetros das Nações Unidas: coerção, engano e exploração. Mais de 28 mil combatentes estrangeiros foram identificados. Pelo menos 5.149 tiveram suas identidades confirmadas entre os que não sobreviveram. A meta registrada para 2026 era de recrutar entre 18 mil e 18.500 novos soldados estrangeiros. Governos reagiram. O ministro das Relações Exteriores de Gana se reuniu pessoalmente com Zelensky para exigir o retorno de seus cidadãos. O Nepal emitiu nota oficial à Rússia pedindo que o recrutamento de seus nacionais fosse interrompido imediatamente. O Kremlin não respondeu a nenhuma dessas demandas de forma satisfatória. E o resultado? Segundo a inteligência ucraniana, recrutas nepaleses estão abandonando suas posições em massa. Salários atrasados, ordens recusadas, condições insustentáveis. Os estrangeiros recrutados com promessas falsas estão encontrando a mesma saída que os próprios russos, porque há uma saída, e ela tem nome, número de telefone e chatbot no Telegram. O projeto Quero Viver foi lançado pela inteligência ucraniana em 2022. Oferece um canal seguro para que soldados russos possam se render, linha telefônica disponível 24 horas, chatbot, site.
Soldados que utilizam o canal têm garantia de tratamento conforme a Convenção de Genebra. Aqueles que não desejam ser trocados de volta para a Rússia não são obrigados a isso. Desde o lançamento, o projeto recebeu mais de 35 mil contatos. Mais de 10 mil soldados foram capturados por essa via, com uma média semanal entre 60 e 90 rendições. No auge, 350 soldados se renderam em uma única semana. Desde junho de 2023, soldados russos têm sido capturados com mais frequência do que ucranianos. A tendência se inverteu. Mas o dado mais revelador não é o número de rendições na linha de frente. É de onde algumas mensagens estão vindo. Parte dos contatos ao projeto chega de centros de treinamento em território russo. Soldados que ainda não chegaram à frente já estão planejando como se render antes mesmo de ouvirem o primeiro disparo. A disposição não foi quebrada no campo de batalha. Foi quebrada antes de chegar lá. O Kremlin tentou reverter esse movimento com medidas duras. Unidades de contenção foram posicionadas para impedir que soldados deixassem suas posições sem autorização. Há pelo menos 30 casos documentados de soldados penalizados por se recusarem a cumprir ordens. A estratégia era criar dissuasão. Se render teria consequências graves ao retornar. Mas aconteceu o oposto. Soldados trocados em acordos entre os dois lados foram direcionados de volta para as frentes de combate em vez de retornarem para casa. Pelo menos 237 casos foram documentados. A maioria dessas pessoas desapareceu ou não sobreviveu nas semanas seguintes. 4 foram capturados uma segunda vez. Quando essa informação se espalhou pelas redes internas de comunicação das unidades, o cálculo mudou. Retornar à Rússia passou a parecer tão arriscado quanto permanecer na frente. A rendição se tornou a opção mais racional. Mais de 50 mil deserções foram confirmadas em um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso representa aproximadamente 10% do pessoal de combate. A estimativa é de que esse número ultrapasse 70 mil até o final de 2026. Em 2026, mais de 20 mil casos de abandono de posto foram registrados judicialmente apenas nos primeiros meses do ano. A atriz na brigada registrou o abandono coletivo de 2 mil soldados de uma única vez, mais da metade da unidade, a maioria com contratos vencidos mas mantidos na frente sem rotação. Não foi pânico. Foi resposta coletiva organizada. A estrutura interna também apresenta deterioração. Com o recrutamento de pessoas oriundas do sistema prisional, dinâmicas de crime organizado foram transplantadas para dentro das unidades. Grupos estruturados passaram a cobrar de outros soldados, para que ficassem em posições menos expostas. Quem não pagava era direcionado para as posições mais perigosas. Oficiais de baixa patente evitavam confrontar esses grupos. Uma estrutura de poder paralela se formou dentro do exército, funcionando de forma mais eficaz do que a cadeia de comando oficial. O efeito cascata chegou às funções de suporte. Quando o pessoal de combate escasseia, quem ocupa funções administrativas e logísticas é redirecionado para posições de frente. Uma ordem vazada de um oficial russo confirmou. Cozinheiros foram deslocados para posições de combate. Quando o cozinheiro vai para a frente, ninguém cozinha. A logística entra em colapso. Mais pessoas abandonam as posições. O ciclo se retroalimenta. As condições nas frentes contribuem para isso de forma direta. A expectativa de permanência de um soldado recém-chegado a uma zona de combate ativo é estimada entre 2 semanas e 1 mês, segundo análise citada pela Forbes com base em dados do analista estoniano Arthur He. O treinamento antes do envio é mínimo. Alguns recebem semanas de preparação básica, outros apenas dias. No campo, 95% das baixas são atribuídas a drones. Pequenos, baratos e precisos, eles tornaram os deslocamentos convencionais extremamente custosos. Mudar de posição, acender uma luz, qualquer movimento pode ser detectado. A logística de abastecimento nas últimas milhas, entregando suprimentos básicos às posições de frente, se tornou quase inviável. 90% das perdas ocorrem nessa etapa final de distribuição. Um detalhe registrado por correspondentes de guerra ilustra isso com clareza. Em algumas trincheiras, drones ucranianos lançaram alimentos para soldados russos. Quando o inimigo te abastece melhor do que o seu próprio exército, a lealdade não se sustenta por muito tempo. Em fevereiro de 2026, um fator adicional agravou a situação. A pedido da Ucrânia, terminais Starlink que unidades russas utilizavam de forma não autorizada foram desativados. Ao mesmo tempo, o Kremlin cortou o acesso ao Telegram dentro das unidades. Equipes de drones russos perderam coordenação.
Grupos de assalto avançaram sem saber ao certo para onde estavam indo. Quartéis generais perderam contato com unidades na linha de frente. Em abril de 2026, os resultados acumulados dessa equação ficaram visíveis em Donetsk. 25 mil baixas para um avanço de 53 quilômetros quadrados. O custo por quilômetro quadrado subiu de 120 baixas em 2025 para 316 em 2026. A ofensiva de primavera encerrou com quase 100 mil baixas, e a Rússia registrou sua primeira perda territorial líquida desde agosto de 2024. Mais soldados gastos, menos território conquistado, e parte do que havia sido tomado, devolvido. A estimativa de inteligência holandesa de abril de 2026 aponta para mais de 1,2 milhão de baixas permanentes desde o início do conflito, mais de 500 mil sem retorno. O analista Michael Kaufman, do Carnegie Endowment, foi direto. Os métodos atuais não são capazes de produzir avanço operacional. A Rússia continua de pé, mas não consegue interromper o sangramento. O Kremlin nunca divulgou os números de deserção oficialmente. Nunca reconheceu a existência do projeto Quero Viver em nenhum canal oficial. 17 generais foram exonerados sem justificativa pública. No quarto ano do conflito, o Ministério da Defesa russo ainda utiliza o termo Operação Militar Especial. Esse silêncio diz mais do que qualquer comunicado oficial poderia dizer. Quando um problema é grande demais para ser reconhecido, reconhecê-lo obriga a apresentar uma solução. E quando não há solução disponível, o silêncio se torna a única política possível. 6 estratégias foram tentadas: bônus financeiros, recrutamento em massa, soldados estrangeiros, unidades de contenção, penalidades para desertores, punição dos que retornaram por trocas. Todas produziram resultados contrários ao esperado. Cada tentativa de forçar a permanência tornou a saída mais atraente. Um exército não se sustenta apenas com equipamento e estrutura. Ele se sustenta com a disposição das pessoas que o compõem. Essa disposição não pode ser comprada indefinidamente. Não pode ser imposta por decreto. E quando ela começa a se deteriorar em escala, nenhuma medida administrativa reverte o processo. Os próximos meses vão mostrar se essa equação continua se aprofundando ou se o Kremlin encontra alguma forma de estabilizá-la. Por ora, os indicadores apontam na mesma direção que apontavam há 5 meses, e a tendência não está se revertendo.